Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz, comigo e com minha irmã Agna. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite a todos que estão aí conectados conosco. Que a paz do Cristo possa estar junto na casa de todos aí. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Então, hoje o nosso 22º encontro. O tema de hoje Desculpa, o tema do capítulo hoje, obsessão, doença da atualidade. Ok, Agna, faz a prece para nós, por favor. Então, vamos serenar nosso pensamento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso irmão, companheiro divino de todas as horas, e agradecer por estarmos aqui juntos para mais esse estudo dessa obra maravilhosa. Que Jesus possa nos abençoar, os bons espíritos possam se fazer presente junto a nós e nos lares, em todos os lares que estão conectados conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade, por tudo de bom que tem feito em nossas vidas, Senhor. Pelas oportunidades benditas que sempre está nos dando a cada dia. E fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Agna, Luiz Sérgio, nesse capítulo, continua a sua vivência em torno do estudo e da prática, né? Estudando a doutrina espírita na sua essência, através das obras básicas, e vivendo a experiência de exercitar aquilo que aprende junto a nós aqui no planeta. E aí eu deixo para você começar a falar sobre o nosso capítulo. Esse capítulo, o Luiz Sérgio inicia, né, já no estudo novamente do Livro dos Espíritos, e ele ressalta bem a importância do estudo, né? O Luiz Sérgio vem a obra toda falando da importância do espírita estudar, porque um espírita que não estuda, ele não pode se dizer espírita, né? Porque ele não tem o conhecimento. Então, e ele sempre amou estudar, né? Ele adorava assistir às aulas lá no educandário. E ele se interessava muito pelos assuntos. E o assunto, na verdade, lá que ele estava estudando, era o Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, estava falando sobre as pessoas que questionavam, que acusavam, que falavam mal do espiritismo, que até hoje a gente encontra essas pessoas, né, que tem medo, que tem muita gente que nem entra dentro de um portão de uma casa espírita, tem gente que nem passa em frente a uma casa espírita porque tem medo, né? Eu acho que eu já vi pessoas assim que verdadeiramente tem pavor, né? Quando vai passar em frente a um centro espírita, ele vira a cara para o outro lado, ele se benze, ele chama por Deus, porque ele fica apavorado. E aqui eles vêm falando que normalmente essas pessoas, eles acreditam em espíritos, né? E eles têm essa mensagem, eles têm essa memória dentro a memória espiritual deles, das vidas passadas dele, né? Realmente eles sabem que existe outro mundo, que existe espírito, e eles têm medo deles mesmos, né? Eles têm medo de enfrentar. Na verdade, a doutrina espírita, ela nos mostra, ela nos coloca frente a nós mesmos. Por isso que é tão difícil ser espírita.
É muito difícil, porque você não precisa ficar prestando conta ao presidente do centro espírita, você não precisa mostrar nada a ninguém. Você vai a doutrina espírita, quem entende a doutrina espírita, quem estuda, vai saber que a doutrina espírita ela coloca você frente a você mesmo, a sua consciência, né? Então, isso a pessoa é muito complicado, a pessoa começa a ver como é que ele é e começa a se desculpar, né? A gente gosta de se desculpar e colocar a culpa nos outros. A gente não consegue enxergar a gente mesmo e se reformar realmente. E por isso é muito mais fácil condenar a doutrina do que aceitar a doutrina espírita. E isso acontecia desde a época de Kardec. E Kardec e todos os primeiros que vieram estudar a doutrina espírita eram mentes brilhantes. Não era qualquer um. Eram estudiosos, eram cientistas, todos eles escreveram obras belíssimas, né? Como Delande, como tem vários deles, é porque eu não lembro assim do nome, né? Camille Flammarion, Gabriel Camille Delane, Leon Flammarion, Denis. o Leon Denis, vários outros, eram todos pessoas muito cultas, não era qualquer um. Não era um Zé Ninguém. Todo mundo respeitava no mundo lá, no mundo científico, no mundo literário. Então as pessoas ficavam assim, nossa, mas como é que eles vão se envolver com uma coisa dessa, né? E criticavam pelo medo e não com base científica para retrucar aquilo que eles estavam observando e estavam escrevendo e falando ali naqueles livros, porque toda a doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec e foi muito bem codificada, porque não foi feita assim, uma coisa ao léu. O Allan Kardec, ele era muito disciplinado e ele foi muito metódico, né, na codificação. Então, ninguém tinha argumento para derrubar aquela doutrina que ele codificou e não teve, até hoje não tem, muito pelo contrário, né? Então, praticamente esse estudo veio falar disso aí, né? Sobre essa primeira parte, veio falar sobre essa parte e depois veio falar sobre a proibição da doutrina espírita, né? Que muitos não querem adentrar na doutrina espírita com a falsa. Isso é uma falsidade, que a doutrina espírita proíbe muitas coisas. A doutrina espírita, ela não proíbe nada. Nada. Como Jesus nunca proibiu nada. Como Deus nos deu livre-arbítrio, aqui como no livro mesmo fala, se o próprio Pai nos deu os livre-arbítrio, quem somos nós para retirar o livre-arbítrio das pessoas, né? O que a doutrina espírita faz é esclarecer. Né? Ela é uma doutrina esclarecedora, ela não proíbe nada, só que todos nós temos sobre nós as leis de Deus, e uma lei de Deus que está imperando sobre nós é a lei de causa e efeito. Você faz, você vai ter um efeito do que você fez. Você planta, você colhe, não tem jeito, né? Então, a doutrina espírita, ela veio explicar todas as leis de Deus, as consequências, como que você pode fazer, melhorar, o que você deve fazer, se evangelizar, se melhorar, se tornar uma pessoa melhor, né? E isso que a doutrina veio fazer, e não proibir. Se tem as casas espíritas estão proibindo, ela está errada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, né? Como aqui no livro fala que proíbe as festas, proíbe Natal, Papai Noel.
não tem como tirar uma criança do nosso mundo do Papai Noel, gente. Né? A gente sabe que o papai agora tem que esclarecer, tem que falar de Jesus, tem que esclarecer o que é realmente o Natal. Né? Não é para criar uma fantasia na cabeça da criança e deixar a criança naquela fantasia, mas também não pode tirar aquilo da criança, né? A gente tem que esclarecer sem machucar, sem tolir, sem proibir a criança e o jovem, porque aí então realmente nós vamos afastar a criança e o jovem da doutrina. Eles não vão querer, né? Não vão querer ficar dentro da doutrina espírita, né? Porque o mundo está aí, oferecendo tudo, e a gente proibindo. Não, a gente tem que ganhar esse jovem. E ganhar esse jovem como? Com amor, através do amor, do esclarecimento, né? Trazendo. A gente tem que amar esses jovens, essas crianças, evangelizá-los. Agora, para isso, a gente tem que se evangelizar. A gente tem que se tornar uma pessoa melhor, porque não tem jeito de eu querer evangelizar alguém, ajudar, esclarecer alguém, se eu não sou esclarecida. Não tem jeito de eu amar alguém se eu não, nem eu me amo, né? Então é difícil. A gente tem que melhorar primeiro, trazer o evangelho para as nossas atitudes, para depois falar, ensinar para a criança o evangelho e falar para ela que é bom aquilo, que aquilo vai ser bom para a vida dela, ó, porque para mim é bom. Olha aqui, para mim é bom, então para você vai ser bom. Mostrar para ela que é bom. Agora, não é bom, aí eu faço tudo o contrário. Né? Esse não vai dar certo, isso não dá certo. Né? Isso está mais do que provado. Então, a doutrina, ela é esclarecedora, ela não pode ser proibitiva. Não é. É uma doutrina que traz o amor, que traz o evangelho do Cristo, que é o amor de Deus, o amor de Jesus, tudo de bom que a gente pode ter na vida é isso, né? E que é o de melhor que a gente pode oferecer para qualquer pessoa, não só a criança, não só o jovem, mas para qualquer pessoa que chegue na casa espírita ou em qualquer lugar que a gente esteja, é o melhor que a gente pode oferecer para alguém, é isso, né? Isso que eu acho. Então, a primeira parte desse livro, ele vem falar sobre isso, né, Alexandre? Isso mesmo, Magna. E no ano de 2021, eu vi uma imagem muito interessante, que era um Papai Noel ajoelhado diante da imagem de Jesus. Como assim, se estivesse permitindo a permissão ao mestre para poder fazer o trabalho dele. Então, existem as pessoas que transformaram a data do Natal numa data comercial, que inclusive onde se vende mais bebida alcoólica do que até mesmo os presentes. Mas nós podemos nutrir nossas crianças com essa fábula, com esse sonho, que é uma coisa sadia, mas como você muito bem falou, nunca deixando de falar sobre o verdadeiro aniversariante, que é nosso Mestre Jesus, fazendo, inclusive, sempre que possível, uma prática, né, de caridade, de atendimento aos necessitados, de distribuição de cesta, de alimento, enfim, mostrar que o Divino Mestre também fica muito feliz no seu aniversário quando nós atendemos aqueles outros que são mais sofridos e muitas vezes meio que desprovidos daquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Mas aqui tem uma frase do... Pode falar. Aquele almoço de Natal que a gente junta todo mundo com os assistidos, com as crianças,
no Natal aí, que junta todo mundo, né? Não só os trabalhadores, mas todos que frequentam a casa, os assistidos, as crianças, que vem todo mundo, é uma coisa maravilhosa. Você sente ali a presença em massa da espiritualidade superior, né? Que aquilo lá, aquela saída, eu não participo, mas eu tenho certeza que infelizmente eu não posso participar. Aquela janta, aquele almoço que vocês distribuem na rua, que vai às crianças também, que lá é uma coisa maravilhosa. Aquilo ali é o verdadeiro sentido do Natal, né? E ali está passando para as crianças que participam o verdadeiro sentido do Natal. Mas não, nem por isso não pode ter um Papai Noel dando um presente para elas, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Olha, Agnes, isso para mim é um motivo de. Não posso falar de um motivo de orgulho, que é ruim. O orgulho é sempre ruim. Mas é um motivo de muita alegria ver meus filhos participando disso. A Raíssa hoje ela é adulta, tem quase 28 anos. Mas ela começou a participar desse programa quando ela era pequenininha. E ela acha que o Natal dela não está completo quando ela não participa. No vídeo que até hoje a gente não colocou ainda, tem o Xandinho lá querendo participar, entregar a marmita de comida para a pessoa. Então, assim, é muito bonito ver os filhos da gente fazendo essa atividade e gostando do que faz. Então, assim, esse sentido, né, que a gente pode dar a essas festas populares é um sentido bacana que vai em consonância com isso que o Luiz Sérgio nos pede, né? Que é sermos o exemplo para os nossos filhos, para contribuirmos para a sua evolução nessa jornada. Mas o que eu ia falar antes, Agna, é que ele fala assim, a doutrina, né, como você deixou muito claro, ela não proíbe nada, mas ela nos dá algumas orientações. E ele fala assim, ó, a doutrina é muito rica em elucidações. Basta seguirmos o roteiro certo. Mas ninguém que se torne espírita fala assim, ó, você tem que fazer isso, senão você não é espírita. Não. Você vem na casa espírita, você estuda, você aprende e você pode utilizar isso ou não utilizar. Você continua tendo o seu livre-arbítrio do mesmo jeito. Claro que, mediante o tanto que nós recebemos, o mais inteligente é aceitarmos utilizar esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Justamente, né? E isso agora passando aí já para frente, né? Ele foi. Vamos ver aqui o que é o próximo assunto aqui. Bom, aí ele continua falando aí da importância dos jovens, das crianças, e aí que ele passa a falar da obsessão, né? Realmente, dos médiuns, da importância da casa espírita não se preocupar mais em evangelizar quem chega na casa espírita, né? Porque o evangelho, agora, evangelizar não significa ler o evangelho só, né? É estudar o evangelho e trazer o evangelho para a sua vida e praticar o evangelho. E a prática do evangelho é a caridade. A caridade é o quê? É o amor em movimento, né? É você se dedicar ao próximo. Então, esse seria o remédio, o grande remédio contra a obsessão, o remédio preventivo. É igual você está tratando alguma doença, você não quer que a pessoa adoeça, não fique doente, e preventivamente ela vai fazer alguma coisa para ela não adoecer, por exemplo, né? Não quer que ela fique diabética. Aí sabe que essa pessoa tem predisposição a ficar diabético, por causa tendo histórico de família. Então, vai evitar
engordar, comer doce, fazer exercício, né? Ele vai fazer alguma coisa preventivo para evitar ficar doente. Então, para não ficar com a obsessão, que é uma doença da atualidade, naquela época e continua sendo hoje, né? Mais ainda, o que se tem que fazer? Tem que tomar um remédio. E qual é esse remédio? O Evangelho. Ah, eu vou pegar o Evangelho e vou ler o Evangelho, ou vou fazer um chá de Evangelho? Não. Eu vou ler, estudar o Evangelho, entender o Evangelho. E quando eu falo Evangelho, a doutrina espírita como um todo, toda a riqueza da doutrina espírita, não só as obras básicas, mas todos os filósofos, estudar bastante e entender, trazer para dentro do coração e depois para a prática, né? Porque você vai praticar, e a prática é através da caridade, a entrega em favor do próximo. E isso é que vai te abrir não sei, todo mundo aqui já deve ter assistido desenho animado que tem aquela proteção assim, igual o anel, aquele que tem um anel verde que faz uma proteção contra os Lanterna raios. verde. Lanterna verde. Então, é mais ou menos assim, vai ter um bloqueio contra as emissões negativas para não nos atingir, porque a gente vai estar mais ligado ao bem, às coisas boas, a nossa vibração vai se elevar, né? Então, a gente não vai dar aso às coisas ruins, né? A gente não vai estar ligando ao tempo todo as coisas ruins, porque como nós somos ainda pessoas, espíritos ainda bem imperfeitos, de vez em quando a gente fica triste, de vez em quando a gente sente raiva, não tem como. Mas a gente não pode deixar, a gente fica magoado, né? Mas a gente não pode deixar essa tristeza virar depressão, a gente não pode deixar essa raiva virar vingança, essa mágoa virar vingança, né? Ficar remoendo aqui dentro da gente e virar ódio, né? E como é que a gente vai combater isso? Né? Através da prática do Evangelho do Cristo, que é através do trabalho, através da entrega, do amor ao próximo. Né? Então, a casa espírita vai diminuir bem a fila de pessoas que precisam do tratamento de desobsessão quando conseguir que seus frequentadores sejam evangelizados. Mas, para isso, primeiro, os trabalhadores têm que ser evangelizados. Né? Eles primeiro têm que dar o exemplo. É a mesma coisa que o que eu já falei. Não tem como eu querer que as pessoas que cheguem lá façam alguma coisa se eu não faço. Né? A diretoria da casa acha que não precisa mais estudar porque já estudou 40 anos. Tem 40 anos que eu estudo, ainda tem que ficar sentado num banco aqui estudando, ouvindo essas pessoas falando aí, esses jovens dando aula para mim, que tem gente que é orgulhoso, né? Não quer saber ainda de jovem ainda falando para ele que ele acha que sabe tudo. Vocês sabem que não é assim, né? Eu pego o Evangelho. Quantas vezes eu já li um capítulo do Evangelho, o mesmo capítulo, o mesmo item, e tem vezes que eu pego aquele capítulo aqui, aquele item, eu vou ler, parece que dá um insight, assim, um clarão na minha mente, vem uma luz, e eu entendo aqui totalmente diferente, uma coisa que eu nunca tinha entendido antes. Parece que eu nunca tinha lido aquele item, e eu já li aquele item não sei nem quantas vezes. E assim acontece com qualquer livro. Se você lê um livro, toda vez que eu leio um livro da doutrina, esses livros que a gente já leu aí, que a gente lê nos cursos, né? Cada vez que eu repito um livro desse aí que eu leio, sempre eu aprendo uma coisa nova. Né? Renúncia,
Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos, todos eles, quando eu leio novamente, é uma coisa nova que aparece que parece que eu nunca tinha lido aquele livro, né? Então, como é que eu vou falar que eu já sei tudo? O livro dos Espíritos, eu já sei tudo, já cansei de ler livro dos Espíritos, cansei de ler livro dos médicos, cansou de jeito nenhum. Você vai passar a encarnação toda e não vai saber. Vai ter coisa que não vai saber, não vai, porque você passa por cima, o nosso conhecimento é muito raso. A gente não tem um conhecimento profundo da doutrina ainda, por mais que a gente ache que tenha. Pelo menos eu não tenho. Meu conhecimento é muito raso ainda, né? Porque cada vez que eu estudo, eu vejo como ser nada, né? Ô, Agna, desde os 14 anos, ou seja, há 34 anos, todo dia eu leio uma pergunta do Livro dos Espíritos. E ao longo desses anos, já terminou o livro, começou de novo. E cada vez que a gente estuda uma pergunta dessa diariamente, você entende conforme o seu estado atual, né? Conforme a sua maturidade ali do momento. Então, a gente vai tá idoso, velhinho e claro, às vezes com limitações do corpo, mas a mente vai estar a pleno vapor, né? E aí você vai ter o entendimento do momento. Claro, aqueles que exercitam a mente, porque não exercitar a mente é um perigo também. Tanto que os especialistas sugerem, a partir, né, dos 50 anos, você forçar o seu cérebro. Então, aprender outro idioma, estudar, né? Estudar uma coisa que você gosta para o cérebro ficar em atividade e você não deixar ele se acomodar e ir deteriorando. Então, a doutrina espírita também nos faculta isso. O próprio estudo da doutrina espírita é um estudo que vai movimentando ali o nosso cérebro para que possamos ter uma fase idosa mais lúcida, né? Mas embora o limite dos movimentos do corpo, mas a mente aberta, a mente em franca expansão, em condições de entender. Mas nós também, Agna, nós não podemos dissociar a mediunidade da caridade. Não, de jeito nenhum. O próprio exercício da mediunidade, ele tem que ter um fim de caridade. Eu não posso querer ser um médium, ingressar uma casa espírita e falar assim, eu vou enganar aquela casa espírita. Vou entrar, fazer os cursos que precisa. Quando eu me tornar um médium, eu vou sair da casa e vou ganhar dinheiro com a mediunidade, né? Isso é uma coisa muito séria e assim, você pode correr o risco de desperdiçar a oportunidade que você tem, né, de jogar fora essa sua encarnação presente. Então, a própria mediunidade, ela é um ato de caridade. Um ato de caridade do médium, né, um ato de caridade dos espíritos que nos assistem e que assistem aos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nisso, a pessoa que busca a desobsessão, ela tem que entender que a obsessão só existe por causa dela. Ou seja, se existe um espírito que tenta nos assediar e nós não abrimos espaço para a infiltração dos pensamentos dele, o processo obsessivo não vai se instalar. Tal como Cristo, quando foi tentado, né, naquela passagem lá do deserto, né, mas ele não assimilou aquilo ali. Então, a desobsessão, por mais que você atenda aos espíritos na casa espírita, através do tratamento espiritual, do tratamento da desobsessão, aquele que vem na condição de paciente, de obsidiado, também precisa ser tratado. E o melhor tratamento para ele é o quê? É o evangelho.
é a lição do Evangelho, e através dessa lição ele renovar seus pensamentos e principalmente renovar as suas atitudes, né? Essa é a melhor forma de nos livrarmos e de agirmos preventivamente contra Uhum, a obsessão. isso mesmo. Daí cada um tem que se responsabilizar, né? Porque se a pessoa vai lá fazer um tratamento, depois volta fazendo a mesma coisa, vai voltar tudo novamente, né? Não tem jeito. Aí vai reclamar depois que não deu certo, né? Que não existe milagres. Não existe milagres, né? Tem que ter uma transformação da parte da pessoa que foi buscar esse remédio na casa espírita. E os médiums, como você falou aí, teve até uma reunião aqui, né, uma aula dos médios desdobrados, né, que ainda não estavam trabalhando, que eles estavam lá para aprender sobre mediunidade, porque então eles iam ter problemas no futuro, porque eles receberam muito fluidos e estava levando uma vida desregrada, né, das drogas, do álcool, do sexo, e não estava ainda, né, levando a sério. Ele aí poderia vir a depressão, as doenças, aí muita coisa ruim para eles. E então eles foram levados para o plano espiritual para assistir essa aula junto lá dos espíritos lá, inclusive a turma do Luiz Sérgio, para ver se eles, né, tomavam um jeito, né? Mas se cada um tem que responsabilizar pelas suas atitudes, né? Não tem jeito. Eu não posso me responsabilizar por ninguém e ninguém se responsabiliza por mim. Cada um tem que andar com suas próprias pernas. É, a gente a gente recebe as orientações, a gente recebe a ajuda de todos os lados. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Nós temos todos os dias a oportunidade de recomeçar, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, se a gente não aproveitar, depois vem as consequências. Aí não adianta chorar mais, não. Aí vai ter que recomeçar. É o único Verdade. jeito é recomeçar, né? E aí vai ser mais difícil. O recomeço é mais difícil. Infelizmente, é igual repetir de ano, né? Você ficar numa série, repetir tudo de novo, acho que eu nunca repeti, mas deve ser muito difícil ver tudo novamente. Deve ser muito chato, né? Aí recomeçar tudo de novo deve ser muito chato. Então, É. e a gente já deve ter recomeçado muitas vezes, né? Por isso que a gente sabe. Assim, a gente pode até não ter repetido série nessa encarnação, Não mas repetir na nossas escola. reencarnações é Com coisa de certeza. repetente, Com né? certeza. Coisa de Então, estava repetente. aqui ainda patinando. É isso Ai, mesmo. ai. É isso Ok, aí. minha irmã. Avançamos um pouquinho no horário, mas foi importante para a gente fechar o conteúdo desse capítulo. Tá certo. Foi muito bom. Vamos fazer a prece, então, Então, encerrando o vamos. nosso encontro. Então, vamos novamente nos unir em pensamentos, em sentimentos, agradecidos ao Divino Mestre pela bênção da oportunidade de estudarmos essa doutrina maravilhosa. Agradecer a Allan Kardec, o discípulo fiel que reencarnou e tão bem cumpriu a sua tarefa. Agradecer aos mentores queridos que nos abrigam nas casas espíritas. Agradecer ao amigo Luiz Sérgio, que com tanta disciplina e esforço nos traz as informações do plano espiritual através dos seus livros. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, como forma de agradecimento, Senhor, abençoe a todos que estão conectados conosco neste momento, que fielmente participam dos nossos encontros às terças-feiras. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus.
Graças a Deus. Ok, minha irmã, nos Boa reencontramos na noite. próxima semana. Tenham Próxima todos uma semana. excelente noite, um grande Boa abraço e noite. muita paz. Muita paz a todos. Boa noite. Fiquem todos com Deus.